Você segura aqui para mim assim. Começa com você aí. O microfone já vai ficar ligado, tá bom? Nas leituras aí a gente vai passando para a gente poder ler e as pessoas ouvirem também na internet. Você que nos assiste pela internet, ao vivo ou gravado depois, poderá, se for ao vivo, nos mandar mensagens para a gente poder, quem sabe, responder sua pergunta. Mas fica aí o grande abraço, se alguém estiver acompanhando o estudo pela internet. Abra lá em Êxodo. Êxodo foi escrito por Moisés. Muito bem, Ivone. Está afiada mesmo, hein? É isso aí. Mais ou menos. É isso aí. Foi escrito por Moisés. E Moisés estava onde quando ele escreveu este livro? O que Moisés estava fazendo? Onde é que ele estava? Já sei porque você sabe que foi Moisés, né? Por causa do Moisés, não é isso? O que ele estava fazendo quando escreveu esse livro? Então já sabemos que o livro de Êxodo foi escrito por Moisés. E Moisés estava onde, gente, quando escreveu esse livro? Quem sabe? Quem tem uma ideia? Moisés estava no Egito? Será que é possível que Moisés estava no Egito? Porque se ele conta o povo saindo do Egito, né, gente? É isso aí, temos que raciocinar, né? Se ele conta a história do povo saindo do Egito, então ele não podia estar no Egito ainda, certo? Mas a gente sabe que Moisés morreu onde? Moisés morreu onde? No Monte Pisga, onde ele ficou, antes de entrar onde? Então, antes de... então a gente sabe que não foi no Egito, que foi depois, e a gente sabe que não foi em Canaã. Por que não foi em Canaã? Porque ele morreu antes. Então a gente já tem uma ideia de onde ele escreveu, não tem? Onde Moisés estava quando escreveu o livro? No deserto. Muito bem, muito bem. Moisés estava na peregrinação do deserto. Olha o Felipe chegando, né? Moisés estava peregrinando com o povo pelo deserto. Estava escrevendo não só um livro, né, gente? Quantos livros ele escreveu, então? Pelo menos 5 livros. Moisés. E por que Moisés está escrevendo esses livros? Uma boa pergunta, não é? Qual o objetivo de Moisés em escrever esses livros? Era contar a história? Moisés só queria contar a história, para a história não se perder? Será que é isso? O que vocês acham? Bom, que eram os planos de Deus, aí não vale responder assim, porque aí tudo era o plano de Deus, né, gente? Vamos lá, será que Moisés... Olha, eu estou escrevendo esse livro que é o plano de Deus. Eu mesmo nem quero escrever, mas já que é o plano de Deus, eu vou escrever. Vamos pensar? Vai lá, Fábio, Moisés escreveu o livro de Êxodo, certo? Nossa, Fábio, você não está muito convicto, certo ou não? Certo. Então Moisés escreveu o livro de Êxodo. A minha pergunta primeira é: onde ele estava quando escreveu? No deserto. Muito bem, já a resposta nós já temos aqui também, está escrita ali. Mas eu já vi que você pensou para responder. A pergunta maior agora para você: qual o objetivo dele escrever esse livro? O que foi, Felipe? Não ouvi? Está tentando. Qual foi? Transmitir as outras gerações. Só transmitir às outras gerações? Registrar as coisas que Deus fez. Só registrar as coisas que Deus fez? Eu tenho que contar isso antes que eu esqueça? Vamos pensar um pouquinho mais. Imagine que você, viu, Ivone? Imagine que você, Ivone, e a Dona Inácia estavam lá no Egito, né? E aparece Moisés. Aí Moisés chega e fala assim: Dona Inácia, ele não ia falar assim, né? Se fosse esse Moisés, ele fala: mãe, né? Dona Inácia, Ivone, vamos sair do Egito. Qual é a primeira pergunta que vocês iam fazer? Oi? Vamos para onde? Aí você ia falar:
Vamos para a terra que Deus vai nos dar, a terra que Deus prometeu para o nosso povo. Qual que era a próxima pergunta que você faria, El? Hã? Sim, tudo bem, queria registrar a história do povo, mas tem mais. Qual pergunta você faria? Vamos para a terra de Canaã, que é a terra que Deus nos deu? Só isso já estava bom para você sair? É uma terra que manda leite mesmo, mas você ainda não tinha lido, os livros não tinham sido escritos ainda, você não sabia tudo isso ainda, tá? Gente, eu pergunto a lógica, mas por quê? Por que a gente tem que sair daqui do Egito? Tá certo, aqui não é bom, mas aqui tem carne, aqui tem peixe, aqui tem pão, aqui tem trabalho, tá? Aqui tem pirâmide, tem faraó, aqui tem tudo que a gente precisa. Nós já estamos acostumados aqui, né? Assim, a outra pergunta é por que a gente tem que ir? Isso pensando que eu já tinha uma noção de... Mas aqui que está, aí é que está. promessa de Deus. Antes deles chegarem lá, tem a história de Abraão, de Isaac, Jacó e os 12 filhos, certo? Quando eles vão para lá, são os 12 filhos com a família, certo? Eles chegam lá em torno de 70 pessoas. Quantos anos eles ficam no Egito? 430, segundo a contagem de Atos dos Apóstolos, ou 400 anos. 400 anos no Egito, gente. É tempo, né? Quem estava lá, esses aqui morreram, viu? Sinto em contar, em dizer para vocês, mas Jacó, Rubem, Simeão, Issacar, Aser, todos eles lá, todos eles morreram, tá? Não tinha mais ninguém. 400 anos, aí vem um outro rei que não era amigo da família e faz eles virarem escravos. Não era amigo de José, faz eles virarem escravos. O trabalho estava pesado, mas tinha pão. Tanto é que depois eles vão reclamar que queriam voltar para o Egito porque lá eles tinham comida. Eu fico escandalizado com o tipo de comida que eles queriam comer. Alho, gente. Vocês, eu não aguento mais andar no deserto, quero comer o alho do Egito. Até do tempero eles estavam lembrando. Era um alho silvestre. Não, tinha dois tipos, né? Eles falam dos dois, o alho silvestre e falam do alho também do Egito, tá? O alho silvestre possivelmente era algum que eles mascavam, né? Alguém quiser experimentar, faz-se com alho, é bom? Bom para marido jovem assim, né? Fazer a esposa amá-lo mais. Aí você vai ver se ela te ama mesmo. Você come um dente de alho e você vai saber se ela te ama de verdade, tá? Vamos lá. Havia muitas perguntas. E uma das perguntas, muito importante por sinal, era essa: que Deus é este? Sei que eu tenho que sair? Tudo bem. Que existe uma história de um Abraão, ótimo, mas que Deus é este? Aqui no Egito nós temos todos os deuses que a gente precisa, ainda tem mais um, que Deus é este. Então, Êxodo, capítulo de número 3, leia para mim, El, versículo de número 13, até o verso de número 15. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, essa era uma pergunta importante. Havia outras perguntas, mas esta era uma pergunta importante. Quem é este Deus
que está nos chamando para sair do Egito, para ir a uma terra que Ele vai nos dar. A resposta de Moisés, que Deus dá a Moisés, né? Moisés chega para Deus, mas quem que eu vou apresentar para eles? Diz, o Deus dos seus pais, de Abraão, Isaque e Jacó. O eu sou. E aí é apresentado o nome do Senhor. É representado por 4 letras, que aqui estão transliteradas para a nossa língua, né? Para nossas letras. Em hebraico é I. E agora? I-A-Vé. A minha letra hebraica não é muito bonita, mas é isso aí. Iavé. Tá? Deu para ler lá? Iavé? Deu. Não deu, né? Quase deu. Esse aqui era melhor eu fazer reto. Fica mais fácil de você entender. Agora ficou bom, né? Iavé. Jeová. Iavé, os americanos gostam de escrever assim. Iavé, muitos teólogos americanos gostam de escrever assim. Aqui no Brasil, os teólogos gostam de escrever Jeová assim. E os mais puritanos que não gostam de escrever Jeová, porque é um grande nome de Deus, às vezes escrevem assim, ou às vezes nem escrevem. Tá? O fato é que este era o Deus que estava chamando aquele povo para uma nova terra. Este nome deveria ser lembrado. Este nome deveria ser ensinado por todas as gerações. Este Deus iria guiar o povo, iria cuidar do povo e iria ser o rei de todo o povo. Então nós vamos começar aqui o que a gente vai chamar na história da redenção de a formação do povo de Deus. Começa aqui nessa história. Começa aqui. Quando uma família, que era a família de Abraão, Isaque, Jacó, seus 12 filhos, era só uma família de 70 pessoas que desce para o Egito, mas Deus vai tirar de lá não mais 70 pessoas, mas aproximadamente, dizem uns, 2.500.000 pessoas estariam saindo da terra do Egito. É um povo, gente. Pois não? Lael, aí é o Deus, mas é isso aí, Lael, aí é El, né? Aí é El, aí é El, de Deus, né? Elohim, abreviado, e aí o Lá é para Deus, né? Lael. Viu? Você procura um Iavé aí que vai aparecer. Tá? Então assim, é importante que você veja que a saída do Egito é a saída não de uma família, mas a saída de um povo. E o que um povo tem que ter, gente? Vamos falar. Nós temos um povo. Vamos ver essa estrutura. Nós temos um povo. Um povo tem que ter o quê? Um povo tem que ter um governo. Vocês estão falando liderança. Tudo bem. Um governo. Ok? Alguém que dirija. Pode ser um rei, pode ser um presidente, pode ser um parlamento, mas tem que ter um governo. O que mais que um povo deve ter? Uma terra. Uma terra, muito bem. E o que mais? Leis. Um povo tem que ter leis. E o que mais? O que mais que um povo tem que ter? Sustento. Verdade. Mas acho que esses aqui são elementos necessários para que exista uma nação, não é isso? O que nós temos ali no Egito? Nós já temos um povo. Um povo que vai sair. Já tem governo? Tem governo? Há governo? Há governo? Então vamos por aqui, ponto. Ainda não falamos se tem governo. Vou dizer que sim. Mas o povo ainda não sabe. Certo? Terra
o alvo, não é isso? Caminhar para lá. Já tem leis? Ainda não. Tudo isso vai acontecer quando o povo estiver andando no deserto. E o povo saiu do Egito, não saiu? E o povo andou no deserto. Quanto tempo eles andaram no deserto? Quanto? Eles andaram no deserto 40 anos. Por que eles andaram tanto, hein, gente? Certo. O período do deserto é dividido em duas partes. A primeira parte tem a ver com 2 anos. 2 anos eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram no lugar chamado Monte Sinai. Abra lá em Números, livro de Números. Capítulo de número 10, livro de Números, capítulo de número 10, no verso de número 11. Quem é que vai ler para a gente? Números 10, 11. Aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Continua, verso 12 também. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Vem cá. Eles saíram do Egito, andaram até o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, o que eles receberam? Eles receberam as tábuas da lei. Eles receberam suas leis. Não somente as tábuas da lei com os 10 mandamentos, mas eles também receberam todo o mandamento de como fazer o tabernáculo, de como servir no tabernáculo. Ou seja, eles ali receberam todas as leis que eles precisavam. Então nós temos um povo. Nós temos governo aqui? Aí nós temos governo ali no deserto? Tem governo? Tem uma liderança? Eu vou dizer que tem governo. O povo ainda não sabe, vai aprender. Tem um povo, tem lei, tem terra. Não tem uma terra definitiva, mas vamos e venhamos. Eles já estão vivendo no deserto, não estão, gente? De certa maneira, o deserto é a terra deles neste momento. Nós precisamos decifrar quem é esse governo que está à frente deles. Exatamente. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo, irmãos, é algo que eu quero analisar com os irmãos, não nos próximos encontros, mas em alguns encontros que nós vamos ter aqui de quarta-feira. Quando o homem foi criado, o homem e a mulher foram criados, ela não foi criada de saia, tá? Estou desenhando porque fica feio desenhar a mulher sem um vestido, tá? Quando eles foram criados para serem governados por Deus, e eles eram governados perfeitamente. Eles pensavam em Deus o tempo todo, eles recebiam ordens de Deus e eles cumpriam as ordens de Deus? Sim, mas Deus deu uma ordem para eles que eles não cumpriram. Qual foi a ordem que eles não cumpriram? Comeram do fruto, que eu não sei qual que é, desenhei aqui um qualquer, tá? Vou até fazer pinguinho nele para não parecer nenhum outro. Eles comeram do fruto que não podia comer. Aí o fruto, deram uma mordida. Certo? Eles desobedeceram Deus? Quem é que estava governando eles agora? Isso.
O governo deles agora não era mais teocêntrico ou teocrático, já que estamos falando de governo. Kratos é governo. Não é mais um governo teocrático, é um governo egocrático. Quando a gente fala de governo, é sempre Kratos. Eles estão sendo governados agora pelos próprios desejos. Abra lá em Gênesis capítulo 4. Vamos dar um exemplo disso. Gênesis capítulo de número 4. Versículo de número 7. Gênesis 4, 7. O irmão Isaac está à porta ali? Ele está ouvindo, será? Não? Não, eu ia pedir água. Não precisa ir não, vai deixar ele, já ele vem ali, está combinado dele vir. Não precisa não, Fábio. Já ele vem. Se procederes bem, não é certo que serão aceitos. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Cumpre dominá-lo. O desejo do homem estava governando o homem. Lembra que Eva viu o fruto, e o fruto era agradável aos olhos, a árvore era desejável para dar entendimento? Então agora o desejo está governando o homem. É um governo egocrático, um governo do ego. O homem está sendo governado pelos seus desejos. E isso, irmãos, nós vamos ver em toda a construção do livro de Gênesis. Quando os homens se reúnem ali na Torre de Babel, por exemplo, para tentar alcançar os céus, para tornar o nome deles célebre. Eles estavam fazendo o quê? Mostrando que quem governava de verdade eram eles próprios. Ok? Talvez esse seja o grande significado daquela expressão bíblica, filhos dos homens e filhos de Deus. Talvez essa expressão tenha a ver com pessoas em situação de poder sobre outras. Não importa, não vamos entrar no mérito hoje. Mas de qualquer maneira, Deus está tirando aquele povo do Egito para ensinar aquele povo agora a ser governado por quem? Pelo próprio Deus. Deus vai estabelecer sobre o povo uma teocracia, um governo de Deus. Gente, quem é que tem que governar a nossa vida? Vocês têm certeza que é Deus que tem que governar a nossa vida? Como é que Deus governa a nossa vida? Como é que vocês veem o governo de Deus na vida de vocês? Quando você cumpre a vontade dele. Olha, eu acho que a gente vai ver o governo de Deus na nossa vida, principalmente na hora que é difícil seguir a vontade de Deus. Porque na hora em que a nossa vontade e a de Deus estão em choque, é aí que nós vamos saber quem é que está governando a gente de verdade, é ou não é? Porque assim, quando eu estou vindo na igreja, e vir na igreja é cumprir a vontade de Deus? Eu acredito que sim, né? Muito obrigado, Isaac. Está dentro do nosso plano, tá? Obrigado. Vir na igreja, mas vir na igreja é gostoso, gente. Vir na igreja é gostoso. Ou não é? Vir na igreja é bom. Então, de certa maneira, o governo de Deus é favorável ao meu desejo também, não é? Mas há coisas que entre o meu desejo e o de Deus pode haver choque, há ou não há? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. De repente você tem lá um vizinho, daqueles vizinhos difíceis de lidar. Você, não sei se conhece algum assim. Eu, graças a Deus, eu sempre me dou bem com os meus vizinhos, mas de vez em quando, né, pode acontecer de ter uma desavença. Bom, uma maquerência, como diriam os antigos, uma maquerência, né? E lá aquele seu vizinho, sei lá, ele chegou mais cedo na casa dele, estacionou o carro dele na frente da sua garagem e você quer sair. Só que ele está tomando banho, e você manda chamar e avisam que ele está no banho. Só que o banho dele é um banho de 1 hora. Você fica feliz? Fica feliz, Fátima? De jeito nenhum, né? Você fica feliz, ô Isaac? Não, né? Tá bom.
que Deus manda fazer nessa hora? Eu vou murchar o pneu do carro dele. Não, você não vai fazer isso, que aí vai ser até pior. Que aí ele não tira mesmo, né? Já sei, uma solução. Chama o DSV. Ainda existe CET. Chama o CET. O que o CET vai fazer? Vai guinchar. Você trabalhou com guincho, né? Já fez isso alguma vez? Trabalho com guincho particular. Guincho particular. Aí ele vai lá e guincha o carro do seu vizinho. Ele vai ficar feliz da vida. Vai sair do banho cantando, não vai? E enche de multa. E aí o vizinho vai tirar o carro dele lá do pátio, para onde foi guinchado. Aí é que esse vizinho vai te agradecer o resto da vida dele. É isso que vai acontecer? Eu sei, você está no seu direito, eu entendo. Como você acha que Deus espera que você reaja? Vocês acham? Gente do céu. Paciência é um jeito. O que mais? Deus espera que você faça? Amor. Muito amor. Deus quer assim? Mas isso às vezes vai de encontro, vai contra o nosso desejo. É aí que a gente vai ver se Deus realmente está governando a gente, é ou não é? Aí é que a gente vai saber se Deus governa a vida da gente. Já vou ler um texto para vocês, mas mais para o fim, para vocês verem como Deus de vez em quando prova a gente, para saber se Ele realmente está governando a gente. Não para Ele saber, para nós sabermos, porque Ele sabe quem é que governa o seu coração. Irmãos, o povo de Israel então foi tirado do Egito para aprender a ser governado por Deus, gente, porque embora eles fossem escravos no Egito, e o faraó tivesse imposto sobre eles uma dura serviço, ou você deve falar assim, bom, eles eram então governados pelo faraó? Sim, mas você vai ver no deserto que existia um controle egocêntrico do coração deles, que no fundo, eles eram governados pelo próprio coração, eram subjugados pelo poder de faraó, mas no fundo o coração deles era quem comandava quase tudo na vida deles. Então Deus vai ensinar este povo 40 anos o que é ser governado por Deus, o que é um governo teocrático, tá? Bom, quando é que Deus começou a mostrar o seu governo? Eu vou dizer para vocês que Ele não começou a mostrar o seu governo no deserto. Eu acho que Deus começou a mostrar o seu governo ainda quando estava no Egito. Se você puder me ajudar aí, vamos fazer o seguinte. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versos 13 e 15. 13 a 15. Quem puder. Nós já lemos aqui parte disso. Não, nós já lemos esse texto, né? O texto do nome de Deus. Então começa que o governo começa quando Deus se apresenta. Nós já lemos, lembra o texto do eu sou? Quando Deus se apresenta. E quando Deus se apresenta, Ele diz, eu sou Deus. E eu sou um Deus eterno. Eu sou o Deus de vocês. Olha só, o que é que Deus está fazendo? Deus está mostrando para eles que eles não são como os egípcios, que tinham vários deuses. Deus está dizendo, eu é que governo vocês. Eu é que sou o Deus de vocês. E Deus falou isso quando eles ainda estavam no Egito. Um outro texto, abra em Deuteronômio 7, 8. Moisés, muitos anos depois, já no finalzinho da caminhada do deserto, vai escrever 4 discursos. Esses 4 discursos de Moisés formaram um livro chamado Deuteronômio. Depois vocês podem ver e vão ver que o livro de Deuteronômio é dividido nos 4 discursos de Moisés e nas palavras finais. Há pessoas que dizem que são 5 discursos, porque as palavras finais são bem longas, parece um discurso. Mas na verdade as palavras finais são cânticos que Moisés faz, tá? Vamos lá. Moisés está escrevendo sobre o que aconteceu no Egito. Deuteronômio 7,
8. Pode ler, Moisés. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Deus tirou com mão forte. Quem que Deus teve que superar para tirar com mão forte o povo de lá? Faraó. Olha só que interessante. Moisés contrasta Deus com Faraó. Moisés está dizendo o seguinte: Deus, o nosso Deus, ele teve que superar o poder de Faraó. Deus começou a mostrar que ele governa vencendo o chamado rei dos Egípcios, do Egito, dos egípcios. Então, o governo teocrático, Deus começou a provar que era Deus, vencendo quem? Faraó. Como é que Deus venceu Faraó, gente? O que Deus teve que fazer para vencer Faraó? Ei, meu Deus! Deus venceu, superou Faraó. Bom, Faraó não era osso mole não, né? Faraó tinha um coração endurecido. O próprio Deus tinha endurecido o coração de Faraó. Faraó era duro na queda, não é isso? Vamos começar a ver, vamos voltar para Êxodo. Vou voltar um pouquinho para Êxodo, só para ter uma ideia. Capítulo 5 de Êxodo. Alguém lê para mim aí os versos 1 e 2. Quem que pode ler? Pode passar, pode ler também, Moisés, faz favor. Depois você passa ali para o Fábio. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Espera só um pouquinho, para aí um pouquinho. Então agora Moisés vai diante do Faraó. E Moisés chega para Faraó e fala: deixa ir o meu povo, para que assim diz o Senhor, o Deus de... Quem que era o grande Deus do Egito? Tinha vários. O maior deles chamava-se Faraó, o próprio Faraó. Olha a resposta de Faraó. Pode ler, Moisés. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir Israel. Faraó fala assim: eu não conheço esse Deus aí não. Se fosse um dos deuses daqui, quem sabe, mas esse daí eu não conheço. Como eu não conheço ele, eu não vou deixar. Faraó estava afrontando Deus? Lógico que estava. Faraó desconhecia Deus. Faraó era osso duro de roer. Faraó se opôs a Deus. Então Deus, para vencer Faraó, vai mandar 10 pragas. Faraó estava, como eu vou dizer assim, muito seguro. Além dele próprio ser um deus do Egito, e no panteão egípcio tinha muitos deuses. Faraó tinha o deus do rio Nilo, tinha um deus da terra, tinha aquele deus com cara de sapo, que eu não sei o nome. Tinha vários deuses. Vários deuses. Já viu aquele deus que a cabeça é sapo e um homem? Tinha vários deuses. Cada uma dessas pragas, alguns historiadores, por exemplo,
as águas se transformando em sangue, humilhando um Deus do Egito. O pó da terra se transforma em moscas. Moscas e piolho. Piolho, né? Deixa eu ver aqui as pragas. O pó da terra são os piolhos. A peste dos animais, o Deus que cuidava dos animais não venceu, o Deus que cuidava das doenças não venceu, vieram as úlceras, a chuva virou chuva de pedras. Ou seja, irmãos, Deus está mostrando que quem governa até mesmo o Egito é o próprio Deus. E qual é a última das pragas? É a praga dos primogênitos. A 10ª praga, a praga dos primogênitos, ela é muito especial, é ou não é? Porque Faraó resistiu, gente. Faraó resistiu. Então Deus, capítulo 11 de Êxodo. Alguém lê para mim o verso de número 4 e 5. Moisés disse: assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Foi assim então que Deus trouxe sobre a terra do Egito a mais terrível das pragas, a morte dos primogênitos. E a morte dos primogênitos foi uma derrota principalmente para Faraó, que perdeu o seu primogênito. Mais para frente, no capítulo de número 12, o verso de número 12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Moisés entendeu que era a vitória de Deus sobre todos os deuses do Egito. Deus estava dizendo isso para Moisés. Então Deus estava mostrando o seu poder e o seu governo sobre a terra do Egito. Quando Israel saiu de lá do Egito para ir para o deserto, servir a Deus, Israel estava saindo do Egito, sabendo que existia um Deus controlando todas as coisas, um Deus que tinha ferido a terra do Egito. Irmãos, nós temos que começar a pensar por que essas coisas estão na Bíblia. Eu disse para vocês, vocês, de certa forma, disseram que durante o deserto, Moisés escreveu os livros. E ele escreveu porque havia muitas perguntas no ar. Quem somos nós? De onde nós viemos? Por que nós somos diferentes dos egípcios? Por que falamos uma outra língua? Por que Abraão, Isaac e Jacó, quem são esses? De onde eles vieram? E Moisés está respondendo essas perguntas. Mas há uma pergunta ainda maior que Moisés está respondendo, que é a pergunta: quem é esse Deus que nós estamos seguindo? Quem é o nosso Deus? Nós deveríamos aprender a ler esses textos fazendo essa pergunta também. Irmãos, às vezes a gente fica tão assombrado com os poderes deste mundo, a gente fica assim meio derrotado, porque se a gente olha para a política, se a gente olha para a economia, se a gente olha para as guerras, se a gente olha para o terrorismo, se a gente olha para o Estado Islâmico, se a gente olha para o grupo de bandidos que se reúne numa favela e domina uma favela, ou se a gente olha para os presídios e vê como eles estão organizados em termos de comandos criminosos, se a gente olha para a corrupção, os poderes deste mundo parecem ser muito fortes.
Parece que realmente nós estamos correndo perigo e o jeito é a gente abaixar a cabeça e seguir quietinho. Mas o nosso Deus é o grande eu sou. Ele controla a terra. Ele venceu os faraós. Ele venceu os deuses do Egito. O que o povo que está no deserto deveria começar a pensar é que deveria aprender a temer esse Deus. E temer esse Deus significa aprender a ouvi-lo e obedecê-lo. Irmãos, nós aprendemos a ouvir e a obedecer Deus quando a gente começa a reconhecer quem é Deus. Porque, desculpa usar a expressão assim, tão comum, mas tem muito crente que acha que é mais Deus que Deus. Relaxado na sua relação com Deus. Que tem hora que a gente canta certas músicas que assim, eu acho que a gente não deveria cantar se fosse refletir um pouco melhor. Quando a gente diz para Deus que está disposto a ouvir a sua voz e ir por onde Ele quiser. Nós estamos mesmo? Eu disse para vocês que quando tudo que Deus faz é de acordo com o que a gente espera e quer, é fácil. Mas quando o desafio de Deus é outro, e quando a vontade de Deus se revela outra, eu sempre quis ser um grande empresário, bem sucedido, e a minha empresa está indo bem, glória a Deus por isso, não é? Mas eu sempre quis ser um grande empresário, bem sucedido, mas a minha empresa está acabando de falir. E aí? Sabe, irmãos, eu acredito que Deus não estava só superando o Faraó quando venceu os deuses do Egito e o próprio Faraó. Eu acho que Deus estava trabalhando para superar o que estava no coração de Israel. Eu não acredito que Deus estava preocupado em provar para Faraó que ele era Deus. Eu acho que a grande preocupação de Deus era mostrar para o seu povo quem era o seu Deus. Um governo verdadeiramente de Deus na nossa vida vai nos fazer agir diferente em algumas situações. E o modo como a gente reage às coisas fala muito sobre o que nós guardamos em nosso coração. Eles deveriam ensinar essas coisas para os filhos deles. Lá em Gênesis 12, só para vocês terem uma ideia, teve o sacrifício da Páscoa, não teve? Antes de sair do Egito, eles tiveram que comer a Páscoa, não é? E depois eles iriam fazer isto como uma festa contínua. Até Jesus celebrou a Páscoa. Tá certo, irmãos? E o que eles deveriam dizer para as próximas gerações? Abra aí em Gênesis 12, 26 e 27. Vem ler para mim. Não tem? Ué, então deixa eu ver, deixa eu abrir a minha Bíblia. É Êxodo, desculpa, eu falei Gênesis, eu falei errado. É Êxodo, é o texto que a gente já estava, com lápis. 12, 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios
e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Papai judeu, tinha que sentar à mesa com um filhinho judeu. O filhinho judeu está feio, né? Tinha que sentar à mesa com um filhinho judeu e tinha que falar para o filhinho dele: nós temos um Deus que venceu a Faraó. Naquele dia mandou o seu anjo que tirou a vida de todos os primogênitos, menos os primogênitos dos filhos de Israel, porque passaram o sangue do sacrifício nas portas. Geração após geração teriam que aprender, mentalizar, inculcar que Deus é o grande eu sou. Aprender a ter uma mente que pense em Deus de forma teocrática. Deus governa a minha vida. De forma teocêntrica, Ele é o centro da minha vida. De forma teorreferente, Ele dá significado à minha vida. Sabe, isso era preciso ser ensinado. Por que precisava ensinar tanto? Por quê? Por que não dava para aprender com uma ou duas pragas? Porque o nosso coração resiste a Deus. Nós temos dificuldade. Nós podemos controlar o nosso coração porque o Espírito Santo nos habilita. Mas nós temos uma grande dificuldade. Então nós precisamos treinar, forçar, se quebrantar, obedecer, mesmo que seja difícil. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Melhor que sacrificar. O que Deus quer com o sacrifício é obediência. Levar um sacrifício para Deus não resolve nada se aqui na mente não está mudando quem está me governando. Então, irmãos, Deus começou a mostrar isso quando eles ainda estavam no Egito. E assim, aí eles saem do Egito. Faraó está meio triste, mas Faraó fala: eu não disse que o coração do homem é difícil, né? O coração do homem é complicado, não é ou não é? Faraó acabou de perder o filho dele, mas viu que o povo estava saindo. O que o Faraó fez? Juntou seus exércitos e correu atrás do povo de Israel. O povo de Israel tinha à frente o Mar Vermelho e para trás o exército egípcio. Ficaram com medo? Ficaram. Mas Deus abriu o mar. Eles passaram. Aí quando eles olharam, depois que eles passaram, que olharam para trás, eles viram os egípcios mortos. Êxodo 14, versos 30 e 31. Então, Deus estaria ali, no final das contas, selando a sua vitória sobre o Egito, fechando uma etapa, vitoriosamente, mostrando ao povo que Ele era Deus. Gente, vocês não têm ideia. Bom, aqui pra gente é fácil, né? A gente assiste na TV, a gente vê os filmes, a gente já sabe a história. Mas lembra que eu disse que a Dona Inácia e a Ivone estavam saindo do Egito? E a Dona Inácia e a Ivone, quando chega na beira do Mar Vermelho, falam: nem nadar eu sei, como é que eu faço? Não sabe mesmo, né, Ivone? Eu também não. Deus abriu o mar, gente. Isso não é uma coisa simples. Lê aí para mim esses dois versículos, 14, 30 e 31. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Nossa, isso é fantástico. O que é interessante agora é: o povo confiou no Senhor. Vocês viram a mudança? O povo confiou no Senhor.
O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, ele vai dizer que todas estas coisas servem para nós como um exemplo. Abra lá, 1 Coríntios 10, 6. Todas estas coisas servem para nós como exemplo. Então não é só o papai judeu que vai ensinar o filhinho o que o eu sou fez. Nós também. 1 Coríntios 10, 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Bom, lógico que aí tem mais história que eles cobiçaram no deserto. Mas estas coisas que dizem respeito à história do povo de Israel servem de exemplo para todos nós. Infelizmente, a história do povo no deserto nos mostra que parte do coração deles, da mente deles, ainda estava lá no Egito. Mas Deus vai trabalhar com eles 40 anos. Que liçãozinha demorada, não é isso? 40 anos, todos os dias, de muitas formas. De muitas formas. Abra sua Bíblia agora comigo no livro das Crônicas de Israel. Segundo livro das Crônicas. O capítulo de número 32. Irmãos, eu estou tendo o privilégio de estudar um pouco sobre os reis de Israel. Estou estudando os reis de Israel, rei por rei. Estou olhando o que ele fez, o que ele não fez. Nos reis, no Samuel, nos reis, nas crônicas, nos salmos. Tentando comparar, para tentar entender um pouco esse monte de rei aqui. Um monte de rei que faz coisa errada, um monte de rei e é um pouco que faz coisa boa. Um deles, muito importante, é o rei Ezequias. Para quem não sabe, o rei Ezequias foi um dos grandes reis de Israel. Ele fez muita coisa boa. Ezequias fez uma grande reforma. Ezequias, irmãos, assim, Ezequias foi uma bênção, como diria hoje, né? Esse homem é uma bênção, Ezequias, tá? Porque Ezequias restaurou o templo, Ezequias restaurou o sacerdócio, Ezequias arrumou a casa de Deus, Ezequias fez uma Páscoa. Gente, lembra que o reino estava dividido, o reino do norte e o reino do sul? Essa história ainda vou contar um dia. Estavam divididos. Ezequias fez uma Páscoa. O reino do norte já tinha sido deportado para as cidades dos Medos pelo rei assírio Tiglat-Pileser. Tinha ficado umas pessoas lá na terra, mas assim, uns já tinham ido para lá para a Síria. Então eles estavam com um governo fragilizado. O rei tinha sido levado preso para a Síria. Então eles estavam, o povo do norte estava meio assim. Sabe o que o Ezequias fez? Celebrou uma Páscoa e mandou cartas para o povo do norte. Venham celebrar a Páscoa com o nosso Deus. Se você depois quiser ler essa história aí, deixa eu ver onde é que está. Capítulo de número 30. Olha lá o verso de número 6. Partiram os correios com as cartas. E na carta ele falava assim: vamos voltar para Deus, gente. Vamos voltar para Deus, que se vocês vierem celebrar a Páscoa, Deus vai abençoar vocês e até vai trazer o pessoal que estava lá no exílio de volta. Ezequias foi muito gente boa nisso, não foi? Que coração de rei. Um rei como deveria ser. E Ezequias ficou famoso, gente. Sabe por que Ezequias ficou famoso? Por quê? Bom, eu acredito que uma das coisas que ele ficou famoso é que ele orava muito com o rosto voltado para o Pai. Mas não foi por isso, não. Não foi por isso que ele ficou famoso, não. Ficou doente, foi curado, mas antes disso, o rei assírio, eu disse Tiglat-Pileser, levou o pessoal do norte. Só que o Tiglat-Pileser morreu e subiu ao trono um outro cidadão chamado Senaqueribe.
Senaqueribe falou assim: esse pessoal lá de Israel está muito tiradinho, né? Eles estão achando que eles são demais. O que ele está querendo convocar o povo? Vamos contra eles. Aí o Senaqueribe juntou o exército dele e foi contra Jerusalém. Aí Isaías, o profeta, chegou para o Ezequias e falou assim: Ezequias, vamos orar. Vamos para a reunião de oração, Ezequias, segunda-feira à noite. Né? E Ezequias foi para a reunião de oração, foi para o estudo bíblico de quarta-feira. E falou: agora vai, Isaías. E foi lá aquela oração fervorosa, quase pentecostal, chamou o reverendo Marcos Kleber para orar por eles. E Deus atendeu a oração de Ezequias. O Senaqueribe nem sabe o que aconteceu, e Deus dizimou o exército deles, mandou o anjo dele para dizimar o exército de Senaqueribe. Ali no capítulo 32 conta essa história. Conta essa história, depois vocês podem ler, tá? Aí, o Ezequias ficou famoso. O maior exército do mundo, o exército da Assíria, sitiou a cidade de Jerusalém, e Jerusalém resistiu e ganhou a guerra. Senaqueribe foi para a casa dele. Quando ele chegou lá no templo do Deus dele, os filhos de Senaqueribe mataram Senaqueribe, só para você ver como ele era bonzinho. Aí, a fama de Ezequias, verso 23, se espalhou. Estava todo mundo falando de Ezequias. Mais de 2.000 curtidas, né, lá no Facebook da época, né, não sei quantos seguidores no Twitter. Ezequias estava, como é que os adolescentes falam? Estava bombando nas redes sociais. Tem um número lá que eles dizem, quantas vezes falam um nome na internet. O de Ezequias era o mais falado na internet daquela época. Todo sinal de fumaça tinha um Ezequias nele. Lê aí para mim esse texto, capítulo 32, verso 23. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Foi enaltecido à vista de todas as nações. Quem é que governava o rei Ezequias? Quem era o senhor de Ezequias? Deus, o Eu Sou. Foi ele quem havia livrado Ezequias. Mas, gente, Ezequias era um homem de carne e osso. Ficou famoso. Foi chamado para uma entrevista no programa do Jô Soares da época. Foi para a Globo. Foi para o SBT. Foi para a Bandeirantes. Eu tenho que falar todo mundo, né? Para ninguém achar que eu estou fazendo propaganda só de um, né? Foi para o rádio. Tinha gente que cogitava Ezequias para ser o imperador. Bom, Ezequias ficou um pouco vaidoso. Aí o Ezequias adoeceu. Ezequias adoeceu. Lê para mim o verso 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Orou o Senhor, ele falou, ele deu um sinal. Ele ficou doente mortalmente, pronto para morrer, tá? Ele orou e Deus deu um sinal, não deu? Agora lê o verso de número 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e contra Jerusalém. Ele foi curado, mas o coração dele estava... Opa! Que coisa, hein? De um certo momento, o Deus de Ezequias estava dentro dele mesmo. Eu não sei se Ezequias achou que ele era muito bom, muito crente. Pode acontecer, de você se achar muito crente.
Deus já te abençoou tanto que Deus agora tá aqui, ó. Ficou muito rico, ficou famoso. Deus está aqui, ó. Até tem quem diga hoje em dia que fala assim: Deus faz o que eu mando. Não fala com essas palavras, mas é como se dissesse. Verso 27, Ezequias foi muito abençoado. Riquezas, glórias, ouro, especiarias, escudos de toda sorte, né, de objetos desejáveis. Verso 27. Gente, não tem coisa que Ezequias não tivesse. Aí um cidadão, eu acho que isso a gente lê melhor lá no segundo livro dos Reis, mas eu não vou ler. Vou contar a história, depois vocês leem. Capítulo 20 do segundo livro dos Reis. Um cidadão da Babilônia, chamado Merodach Baladã, filho do rei Baladã. O Merodach Baladã, que era inimigo da Assíria, olha só, Babilônia, Assíria, são inimigos, diferentes, contrários, inimigos. De quem que o Ezequias ganhou? Da Assíria. Quem que ficou feliz? Babilônia. O Berodach, o Berodach Baladã, cara, gente boa, da balada. O Merodach Baladã mandou uma carta para o Ezequias. Soube que você esteve doente, que bom que você sarou, como é que está a sua saúde, como é que estão os filhos, e mandou uns presentes para o Ezequias. Então ele mandou uma embaixada. O Berodach, o filho do Baladã, rei da Babilônia, mandou uma embaixada. Um grupo de homens, não é para fazer embaixadinha não, gente. É um grupo de homens, foi lá no outro reino, levar os presentes e a carta. O Ezequias leu a carta e falou: estou famoso mesmo, né? Até o filho do rei da Babilônia é meu amigo agora. Mandou uma carta falando que está contente, que eu estou bom. Segundo livro dos Reis, depois você lê. Bem, aí o Ezequias, sabe o que ele resolve fazer? Ele pega esse pessoal aqui. Vocês querem ver como eu estou rico? Vocês querem ver como o meu reino é bom? Vou mostrar tudo para vocês. E foi passear no reino e mostrar tudo. Vamos lá, segundo livro das Crônicas. Verso de número 31, capítulo 32, verso 31. 32, 31. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Isso me chama a atenção. Deus o desamparou para prová-lo, para fazê-lo saber o que é que estava no seu coração. Quem é que controla o seu coração, Ezequias? Ele já tinha dado um sinal. Quando ele foi curado, ele não aproveitou os benefícios de Deus, porque seu coração tinha se exaltado. Quando ele vai querer mostrar para todo mundo quanto ele era bom, opa, era Deus provando Ezequias. Irmãos, lembra aquela história lá do deserto? Deus precisou provar o povo no deserto, para ensinar o povo que eles precisavam ser governados por Deus.
Eu acho que a gente precisa aprender um pouco disso. Acho que você, que nem eu, talvez já tenha sido provado. E o objetivo de Deus é mostrar para você quem é que está governando você. Hoje nós vamos parar por aqui. Nós vamos parar por aqui. Quero apenas dizer para vocês que nós vamos continuar nossos estudos daqui a 3 semanas. Vamos voltar nesse tema e vamos ver como é que esta teocracia aconteceu no deserto, na caminhada do deserto e na entrada da terra de Canaã. E depois nós vamos chegar aqui, a falar dessa teocracia mediada. Por enquanto estou falando só da teocracia, do governo de Deus sobre a sua vida em particular. Mas nós vamos ver que Deus governa a sua vida também através de outras estruturas. E aí nós vamos falar disso, ok? Esse texto de Ezequias é especial. Falou muito ao meu coração. Depois subiu Manassés, que também é muito importante. Muito importante, mas Manassés fez o que era mal perante o Senhor, foi grandemente idólatra, foi levado preso. Ele na verdade, ele se rebelou contra o poder de Nabucodonosor, e os babilônios não gostaram muito do que ele fez, levaram ele preso e mataram os filhos dele na frente dele. E depois de matarem os filhos dele na frente dele, para dizer que essa foi a última cena que você viu na terra, furaram os olhos do Manassés. Então assim, foi muito importante, mas num sentido muito negativo, né? Negativo para mostrar o positivo. Assim, a gente aprende com ele também, lógico. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta sobre esse período que nós vimos aqui? Deus nos ajude a aprender cada dia mais. Querem escolher um hino para a gente cantar? E vocês têm que dar um tempinho só para o pessoal achar lá a letra. Alguém quer escolher um hino? Qual? 163. Muito bem escolhido. Quantas estrofes tem? A gente canta ele com outra melodia, né? Não, qual é a melodia de outro hino que a gente canta, não é? É o 3. Quantas estrofes tem este? 3. E o hino 3 tem quantas estrofes? 3 também, né? Vocês cantam que eu vou ficar sem a letra aqui, tá? Vamos ficar em pé e vamos cantar. Conseguem achar, meninos? As tuas mãos dirigem meu destino. Seja sempre assim. São os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Cumprido, passados sem tristezas ou prazer. Eu sou um novo, meu plano. É tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, foram cravadas na sangrenta cruz. Os pecados foram traspassadas, nem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus e sempre interceder.
Senhor, bendizemos o Senhor, nosso Deus, pela graça e a misericórdia que tem sido dada a nós todos os dias. Ensina-nos, Senhor, a olhar para Ti e a honrar-Te como nosso Rei, nosso Senhor. E a Jesus Cristo, que está sentado no trono, esteja também Ele assentado como que no trono de nosso existir. Sejamos sensíveis para ouvir a sua voz e obedecer, sejamos capazes de nos humilhar quando for necessário, dar meia volta, reconhecer nossos erros e fazer as coisas do Teu jeito, Senhor. Obrigado por essa noite de estudos da Tua Palavra, obrigado por Tua Palavra. Dá-nos entendimento cada vez maior disto e destas coisas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar.